Milionário humilha irmão adotivo e faz ele de escravo. Até que uma carta misteriosa revela um segredo devastador. Naquela manhã, a mansão da família Almeida estava imersa em um silêncio desconfortável. O som dos sapatos caros de Hugo Almeida ecoava pelos longos corredores de mármore enquanto ele caminhava em direção à sala de estar. Parou diante da janela ampla, observando os jardins impecáveis que se estendiam por todo o terreno. Mesmo cercado por luxo, Hugo sentia uma insatisfação crescente que não conseguia explicar. Desde que seus pais, Ricardo e Catarina Almeida, morreram, Hugo assumiu tudo: a fortuna, os negócios e a grande mansão. Tudo era dele. No entanto, não bastava. Algo o incomodava, e talvez fosse a presença de Miguel Cardoso, seu irmão adotivo, que ainda vivia naquela casa, mas não como família. Para Hugo, Miguel nunca foi mais do que um incômodo. «Miguel!» Hugo chamou, sua voz cortante ecoando pela sala. Miguel estava na biblioteca arrumando os livros quando ouviu o chamado. Ele se apressou em responder sem levantar os olhos, caminhando com cuidado, quase como se estivesse tentando não ser notado. Trazia o jornal nas mãos, sem dizer nada além do necessário. «Aqui está o jornal, Hugo», disse ele com a voz baixa. Hugo pegou o jornal sem sequer olhar para Miguel, como se ele fosse uma sombra. Para Hugo, Miguel não passava de um peso. Mesmo sendo irmão adotivo, ele nunca o enxergou como parte verdadeira da família. E agora, com o controle absoluto de tudo, fazia questão de lembrar Miguel de sua posição. «Lembre-se de que você só está aqui porque eu deixo», disse Hugo, sua voz fria e distante. Miguel, com os ombros levemente curvados, apenas assentiu. Estava acostumado a essas palavras. Já as ouvira tantas vezes que quase não o abalavam mais. Mas no fundo, cada vez que Hugo falava daquele jeito, a dor se instalava de novo, silenciosa. Enquanto Hugo abria o jornal e se acomodava no sofá, Marta Ferreira, a empregada antiga da casa, estava parada à porta, observando a cena com olhos tristes. Marta conhecia Miguel desde que ele chegou àquela casa, ainda criança, e sempre o tratou com carinho. Ao longo dos anos tentara protegê-lo das crueldades de Hugo, mas não conseguia impedir que o jovem fosse constantemente humilhado. Marta sabia que não podia ficar calada por mais tempo. Aproximou-se de Hugo, respirando fundo antes de falar. «Hugo, você não pode continuar tratando o Miguel desse jeito», disse Marta com a voz firme, mas carregada de tristeza. «Ele não merece isso. Seus pais ficariam horrorizados se vissem o que você está fazendo com ele». Hugo ergueu os olhos do jornal, um olhar de desdém no rosto. «Quem você pensa que é para falar assim comigo?» respondeu ele com raiva contida na voz. «Você é só uma empregada aqui, Marta. Uma empregada. E se não gosta de como eu administro esta casa, pode sair. Aliás, saia agora. Você está demitida». Marta ficou paralisada por um momento. O choque de ouvir aquelas palavras cruéis a atingiu como um golpe. Ela sempre se dedicou àquela família, sempre cuidou de Miguel. E agora era dispensada com tanta frieza. As lágrimas começaram a se formar em seus olhos, mas ela as segurou. Não queria mostrar fraqueza diante de Hugo. «Hugo, eu trabalhei nesta casa a vida inteira. Seus pais confiavam em mim. E eu nunca abandonei o Miguel. Você está sendo cruel demais». «Cruel?» Hugo riu, mas a risada era amarga. «Você não sabe o que é crueldade. Se soubesse, entenderia que estou fazendo um favor ao manter Miguel aqui debaixo do meu teto. Agora saia, Marta, e não ouse questionar minhas decisões novamente». Marta, com o coração partido, sabia que não tinha escolha. Não queria deixar Miguel sozinho naquela casa, mas agora era obrigada a ir. Pegou suas coisas em silêncio, cada passo um pouco mais pesado que o anterior. Quando passou pela porta da sala pela última vez, olhou para Miguel, que permanecia em pé, de cabeça baixa. «Cuide-se, Miguel», disse ela com a voz embargada. «Eu sempre vou torcer por você». Miguel não respondeu. Não podia. A despedida de Marta foi mais um golpe doloroso que ele teve de suportar. A porta da frente se fechou e o silêncio se instalou ainda mais profundamente na mansão.
Hugo, agora sozinho, folheava o jornal, mas sua mente estava em outro lugar. Havia algo inquietante naquela casa, algo que nem o poder e o dinheiro conseguiam esconder. Uma sensação de vazio, de algo fora do lugar, começava a crescer dentro dele. Miguel, por sua vez, voltou às suas tarefas como sempre fazia. Mas agora, sem Marta, a única pessoa que ainda demonstrava algum carinho por ele, a mansão parecia mais fria e vazia do que nunca. A mansão da família Almeida estava envolta em uma aura fria naquela tarde. Hugo Almeida, sentado em sua imponente poltrona de couro na sala de estar, fitava o vazio enquanto segurava uma xícara de café. Tudo ao redor dele era perfeito. O chão de mármore, as tapeçarias caras, os quadros de artistas renomados, mas nada parecia acalmar a inquietação que crescia dentro de si. Para Hugo, a perfeição estava sempre um passo adiante, e ele nunca aceitava menos do que o controle absoluto sobre o que lhe pertencia. Naquele dia, seus planos de expansão empresarial ocupavam sua mente. Ele estava prestes a erguer um hotel de luxo, um projeto ambicioso que seria o maior de sua carreira, construído no lugar de uma comunidade pobre da cidade. Para ele, aquelas casas não eram mais do que obstáculos insignificantes. Nada o impediria de transformar aquele bairro esquecido em um império de luxo e riqueza. Nada, ou assim ele acreditava. O som agudo do telefone interrompeu seus pensamentos, ecoando pela sala silenciosa. Hugo atendeu sem qualquer pressa, levando o telefone ao ouvido com desinteresse. Sim? Sua voz era cortante e fria. Do outro lado, a voz tensa de um dos advogados da empresa rapidamente mudou o clima. Senhor Almeida, temos um problema urgente. Um grupo de manifestantes bloqueou o acesso ao terreno da construção. Estão protestando contra o projeto e a mídia já está cobrindo. Os olhos de Hugo se estreitaram. Protestos? Quem ousaria desafiá-lo? Quem está liderando isso? Perguntou, sua voz carregada de impaciência. Marina Rodrigues, senhor. Ela está organizando tudo. Ao ouvir aquele nome, Hugo apertou o telefone com mais força. Marina. Aquela mulher. Ele a conhecia de muito tempo atrás. Marina era amiga de infância de Miguel e sempre se metia em causas sociais. Ao contrário de Hugo, que via o mundo através de cifras e conquistas, ela parecia se importar com os mais fracos, sempre lutando por alguma coisa. Hugo nunca entendeu o que Marina tanto queria salvar. Marina Rodrigues? Repetiu ele, o nome saindo de sua boca com desprezo. Ela acha que vai me impedir? Acabe com isso agora. E rápido. Ele desligou o telefone com um golpe seco, o som ecoando na sala. Ainda sentado, Hugo sentia a raiva queimando dentro de si. Marina era ninguém. Uma mulher que sempre se dedicou a causas perdidas, ajudando gente que não sabia lutar por si mesma. Mas agora, ela ousava interferir em seus negócios, e Hugo não permitiria que alguém tão insignificante manchasse sua reputação. Ele se levantou andando pela sala como um predador pronto para o ataque. Mais tarde, naquela noite, Hugo jantava sozinho na sala de jantar. A mesa, tão longa quanto o próprio silêncio da mansão, estava cheia de pratos requintados que ele mal tocava. Enquanto cortava lentamente um pedaço de carne, seus pensamentos voltavam à situação. O nome de Marina ecoava em sua mente como um desafio que ele não aceitaria. De repente, Miguel entrou na sala como sempre, caminhando em silêncio para recolher os pratos. Hugo olhou para o irmão adotivo com aquele mesmo desprezo de sempre, mas, desta vez, havia algo a mais. Você sabia que sua amiga Marina está me causando problemas? Disse Hugo, sem sequer olhar para Miguel enquanto falava. A frieza em sua voz fazia a sala parecer ainda mais gelada. Miguel parou, suas mãos tremendo ligeiramente, mas ele tentou não demonstrar. Ele sabia que Marina estava envolvida em protestos, mas não imaginava que fosse contra Hugo. Sentiu um aperto no peito, mas manteve a calma. Eu não sabia, respondeu Miguel, sua voz baixa, quase um sussurro. Hugo soltou uma risada curta, amarga. Olhou diretamente para Miguel, seus olhos faiscando de raiva. Ela vai se arrepender de ter se metido no meu caminho, disse Hugo, sua voz transbordando desprezo. Marina pode achar que tem algum poder, mas não passa de uma ingênua, assim como você.
Se ela continuar com isso, vou derrubar tudo o que ela acredita. Miguel sentiu um frio subir pela espinha. Ele conhecia Hugo e sabia que essas palavras não eram apenas ameaças vazias. Hugo faria qualquer coisa para conseguir o que queria, e agora, Marina estava em seu caminho. A manhã seguinte trouxe consigo uma nova leva de frustração para Hugo. Seu advogado informou que os protestos de Marina tinham ganhado força e que a construção do hotel havia sido temporariamente suspensa. A imprensa noticiava a situação com frequência, e o nome de Hugo Almeida começava a aparecer ao lado de manchetes sobre a desapropriação de famílias pobres. Hugo não suportava ver sua imagem atrelada a essa controvérsia. Para ele, o que estava fazendo era progresso, algo necessário para a cidade. Mas a mídia não via assim, e o pior de tudo era saber que Marina estava por trás disso, manipulando a situação e fazendo de tudo para prejudicá-lo. Do outro lado da cidade, Marina liderava os protestos com uma energia incansável. Os moradores do bairro, que temiam ser despejados, olhavam para ela como uma líder, alguém que lutava por eles. Marina, com seu rosto marcado pela determinação, organizava discursos, conversava com os jornalistas e tentava mostrar ao mundo que aquelas pessoas não poderiam simplesmente ser removidas para que um hotel fosse construído. Nós não vamos desistir. Este é o nosso lar. E eles não podem simplesmente nos tirar daqui, dizia ela com a voz forte, segurando a mão de uma senhora idosa que chorava de medo de perder sua casa. As câmeras da televisão estavam ali, gravando tudo. Marina sabia que aquela batalha seria difícil, mas não iria recuar. Não contra Hugo Almeida, que só pensava em dinheiro e poder. De volta à mansão, Hugo recebeu a notícia que mais o irritou. A construção do hotel estava suspensa até segunda ordem. Era como se tudo o que ele planejou desmoronasse diante de seus olhos. Com o rosto vermelho de raiva, ele jogou os papéis sobre a mesa e andou em círculos pelo escritório. Como Marina conseguia se safar? Como ela ousava interromper seus planos? Foi então que uma ideia começou a tomar forma em sua mente. Se Marina pensava que poderia vencê-lo, ela estava enganada. Ele ainda tinha cartas na manga. Se o terreno onde planejava o hotel estava temporariamente bloqueado, ele encontraria outro lugar, e dessa vez seria um golpe muito mais pessoal. Mais tarde, naquela noite, Miguel entrou no escritório para entregar os relatórios diários que Hugo pedira. Ao ver o irmão, Hugo lançou um olhar cheio de ódio, mas não disse nada. Não havia mais o que dizer. Seu plano estava traçado. Prepare-se, Miguel. Coisas vão mudar por aqui, disse Hugo com um tom de ameaça que Miguel não pôde ignorar. Miguel apenas assentiu, sem saber o que aquilo significava. Mas ele sabia, pelo jeito de Hugo, que o irmão estava planejando algo sombrio, algo que traria mais dor. O silêncio da noite foi quebrado apenas pelo som dos papéis sendo rasgados, enquanto Hugo continuava a caminhar pelo escritório, com sua mente já arquitetando o próximo movimento. A manhã seguinte chegou envolta em uma neblina densa. O clima sombrio parecia refletir o humor de Hugo, que acordou ainda mais determinado a se vingar de Marina. As notícias sobre os protestos continuavam a dominar os jornais, e a imagem de Hugo estava manchada por manchetes que o retratavam como um empresário ganancioso, sem escrúpulos. Ele não aceitava aquilo. Sentado em seu escritório, o silêncio só era quebrado pelo tilintar do relógio de parede e pelo bater incessante de seus dedos sobre a mesa de carvalho. Mas sua mente já trabalhava com um plano infalível. Se Marina achava que podia humilhá-lo publicamente, Hugo faria com que ela sentisse o golpe ainda mais fundo. E dessa vez, o alvo seria muito mais pessoal. O orfanato onde Miguel e Marina cresceram seria o próximo a cair. Hugo não apenas derrubaria aquele lugar cheio de lembranças, mas também provaria que ninguém poderia enfrentá-lo e sair vitorioso. Naquela mesma manhã, Hugo convocou uma reunião com seus advogados e parceiros de negócios. Sentado à cabeceira da mesa, ele manteve uma expressão séria e fria, enquanto expunha seu novo plano. O próximo empreendimento será um resort de luxo, anunciou, suas palavras cortando o silêncio da sala. E será construído onde atualmente está o orfanato de São Vicente.
O choque tomou conta dos rostos ao redor da mesa. Sabiam da ligação de Marina e Miguel com aquele orfanato. A proposta não era apenas um projeto ambicioso, era um golpe calculado. Mas, Sr. Almeida, aquele terreno é público. Um dos advogados tentou argumentar, com a voz cautelosa. Então comprem o que for necessário, cortou Hugo com firmeza. Eu não quero ouvir desculpas. Usem todas as cartas possíveis. Se precisar, subornem quem for. Esse resort será erguido e nada vai me impedir. O silêncio pesado que seguiu a fala de Hugo dizia tudo. Ele estava disposto a qualquer coisa para vingar-se, e nenhum dos presentes ousava desafiar suas ordens. Enquanto os advogados se retiravam para executar suas instruções, Hugo relaxou na cadeira, um sorriso frio surgindo em seu rosto. Ele sentia o poder nas mãos, e nada lhe dava mais prazer do que ver seus inimigos caírem um a um. Naquela noite, Miguel notou o clima pesado que pairava sobre a casa. Enquanto limpava a sala de jantar, Hugo, sentado na cabeceira da mesa, o observava com uma expressão calculista. Parecia que estava apenas esperando o momento certo para atacar. Sabe, Miguel, eu me pergunto se você está ciente de como as coisas mudaram, disse Hugo, rompendo o silêncio. Miguel, como sempre, manteve os olhos baixos, sem ousar encarar o irmão. Não sei do que está falando, Hugo, respondeu ele, tentando esconder o desconforto na voz. Hugo se levantou lentamente, caminhando em direção à janela, onde observou a escuridão lá fora. A sala estava iluminada apenas por luzes amareladas, lançando sombras longas sobre os móveis luxuosos. Estou falando do seu querido orfanato, aquele lugar onde você e Marina cresceram, continuou Hugo, sua voz carregada de sarcasmo. Adivinhe, Miguel, eu decidi que será o próximo a cair. Um resort de luxo vai surgir ali, e ninguém pode impedir isso. As palavras de Hugo atingiram Miguel como um soco no estômago. Ele parou no meio do movimento, o pano de prato caindo de sua mão. O orfanato era mais do que um prédio para ele. Era o lugar onde crescera, onde ele e Marina tinham forjado sua amizade e superado as dificuldades da infância. Saber que Hugo pretendia destruir aquilo o deixou atônito. Por que está fazendo isso? Perguntou Miguel, com a voz embargada. Aquele lugar não tem nada a ver com seus negócios. Você sabe o que significa para mim e para Marina. Hugo deu uma risada curta e cruel. Exatamente por isso, Miguel. Vocês dois pensaram que poderiam ficar no meu caminho? Acham que podem desafiar alguém como eu? Isso é só o começo. Eu vou destruir tudo o que vocês valorizam. Quando o orfanato cair, você entenderá quem realmente manda aqui. Miguel sentiu uma mistura de raiva e impotência. Queria gritar, queria se opor, mas sabia que diante de Hugo qualquer tentativa de argumentar seria inútil. O irmão adotivo não conhecia limites quando se tratava de poder e vingança. Naquela noite, Miguel mal conseguiu dormir. O medo pelo futuro do orfanato pesava em seu peito. Ele sabia que Marina tentaria fazer algo, mas temia que, desta vez, Hugo estivesse indo longe demais. Do outro lado da cidade, Marina também não dormia. Sentada em sua pequena sala de estar, rodeada por pilhas de papéis e relatórios sobre a comunidade, ela pensava em como poderia continuar lutando contra Hugo. Os protestos haviam conseguido bloquear o hotel, mas agora a ameaça contra o orfanato tornava a batalha ainda mais pessoal. Ela sabia o quanto aquele lugar significava para Miguel, para ela mesma e para as crianças que ainda viviam ali. Não podia permitir que Hugo destruísse o único refúgio que eles conheciam. Ele não vai conseguir, murmurou Marina para si mesma, seu olhar determinado. Não dessa vez. No entanto, no fundo, Marina sabia que Hugo jogava sujo. Ele tinha os recursos, o poder, e estava disposto a tudo para alcançar seus objetivos. Ela temia que, dessa vez, suas tentativas de barrar Hugo pudessem não ser suficientes. A manhã seguinte trouxe uma notícia que fez o coração de Marina afundar. Hugo havia conseguido a autorização necessária para demolir o orfanato. Políticos corruptos, subornados, cederam aos desejos de Hugo e agora a data para a demolição estava marcada. O desespero tomou conta de Marina, mas ela sabia que não podia desistir.
Ligou para Miguel e a voz do amigo, carregada de tristeza, fez seu coração pesar ainda mais. Marina, ele vai destruir tudo. Não podemos fazer nada. Não sei, Miguel. Não sei o que mais podemos fazer, respondeu ela, quase em um sussurro, com o coração apertado. De volta à mansão, Hugo sentia-se triunfante. O plano estava em movimento, e ele se deliciava ao imaginar a expressão de desespero nos rostos de Miguel e Marina. Ele estava no controle e dessa vez ninguém iria impedi-lo. Contudo, uma dor estranha e repentina atravessou seu peito, interrompendo seu momento de triunfo. Hugo sentiu seu corpo fraquejar, as mãos tremendo de maneira incontrolável. O suor frio desceu por sua testa, e em questão de segundos ele caiu de joelhos no chão da sala, incapaz de respirar direito. Miguel ouviu o baque e correu até a sala, encontrando Hugo desmaiado no chão. Sem pensar duas vezes, pegou o telefone e ligou para a emergência, enquanto seu coração batia acelerado pelo medo. Ele podia ter todos os motivos para odiar Hugo, mas naquele momento, ver seu irmão daquela maneira o deixou abalado. Marina, que também soube do ocorrido, correu para o hospital, o coração em pedaços. Eles não sabiam, mas aquela crise de saúde inesperada seria o início de uma nova e dramática reviravolta na vida de todos. A sirene da ambulância cortava o silêncio da noite enquanto Hugo Almeida estava deitado na maca, inconsciente. O rosto antes altivo agora parecia pálido, suado, frágil. Miguel, ao seu lado, segurava a mão do irmão, os olhos fixos no rosto de Hugo. Nunca o vira assim. O homem que sempre foi tão implacável e arrogante agora parecia tão pequeno, tão vulnerável. O medo de perder o único laço que tinha, mesmo com tudo o que aconteceu entre eles, fazia o coração de Miguel bater acelerado. Ele não sabia o que fazer, mas uma coisa era certa: não podia deixá-lo morrer. Quando chegaram ao hospital, Marina já estava lá, esperando ansiosa. Ao ver Miguel descendo da ambulância com o irmão nos braços, ela correu até ele, a preocupação estampada no rosto. "Miguel, como ele está?" perguntou Marina com a voz tomada pela urgência. "Eu não sei, Marina. Ele simplesmente caiu do nada. Nunca vi o Hugo assim", respondeu Miguel com os olhos marejados. A situação era grave, e mesmo com tudo o que Hugo fizera, Miguel não conseguia deixar de sentir uma dor profunda ao vê-lo à beira da morte. Os dois entraram no hospital, seguindo os enfermeiros que levavam Hugo diretamente para a sala de emergência. O corredor parecia infinito, as luzes brancas ofuscantes e o ar era pesado com o som distante dos aparelhos. Miguel sentia um nó se formando na garganta. Por mais que tentasse ser forte, a realidade daquela situação o devastava. Tudo o que ele conseguia pensar era que, apesar de todas as brigas e humilhações, Hugo era o único laço de família que lhe restava. O médico, Dr. Costa, apareceu pouco depois, ainda com a expressão grave no rosto. Miguel e Marina se levantaram imediatamente, esperando pela notícia que mudaria tudo. "Senhor Miguel, senhorita Marina, o quadro de Hugo é muito sério. Ele sofreu um colapso, e as causas estão relacionadas a uma doença genética degenerativa. O corpo dele já está bastante comprometido e... a verdade é que não há cura. Vamos fazer o possível para estabilizá-lo, mas ele vai precisar de cuidados permanentes e intensivos. A condição dele vai piorar com o tempo, e logo ele não será mais capaz de se mover por conta própria", disse o médico, com a voz pesada. Miguel sentiu o chão se abrir sob seus pés. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, tentando processar a informação. Hugo, o homem que sempre se orgulhou de sua força e controle, agora estava à mercê de uma doença que o destruiria pouco a pouco. Como alguém que nunca aceitou a ajuda de ninguém lidaria com isso? E como ele, Miguel, conseguiria lidar com o fato de que, mesmo depois de tudo, ainda sentia que precisava cuidar de Hugo? Mas ele vai sobreviver? Marina perguntou, sua voz hesitante, como se temesse a resposta. O médico suspirou. Ele está estável por enquanto, mas a doença é implacável. O estado dele é muito delicado. Não posso garantir que o tempo estará a nosso favor. Ele precisará de força, mas mais do que isso, precisará de vocês.
Miguel assentiu, o coração pesado. Sabia que o Hugo de antes, o homem forte e inabalável, não existia mais. A partir daquele momento, Hugo dependia completamente dos outros. E o pensamento disso o assustava mais do que qualquer coisa. O Dr. Costa permitiu que os dois vissem Hugo, ainda que ele estivesse inconsciente. Eles seguiram por um corredor branco e frio, onde cada passo parecia ecoar em um silêncio carregado de incerteza. Quando entraram no quarto, viram Hugo deitado, rodeado por máquinas e fios. O homem que costumava exalar poder agora parecia indefeso, preso a uma cama que mais lembrava uma prisão. Miguel se aproximou devagar, os olhos cheios de tristeza. Era difícil ver o irmão daquele jeito, tão vulnerável. Hugo estava pálido, o rosto marcado pelo cansaço e pela doença. Miguel se sentou ao lado da cama, pegou a mão de Hugo e apertou-a levemente. Mesmo inconsciente, parecia que Hugo se retraía ao toque como se, mesmo no fundo da inconsciência, ele rejeitasse a ideia de depender de alguém. Miguel, você não tem que fazer isso, disse Marina suavemente do outro lado do quarto. Ela entendia o peso daquela decisão. Depois de tudo o que Hugo havia feito a Miguel, era difícil para qualquer pessoa continuar ao lado dele. Tenho, Marina. Ele é meu irmão, mesmo que nunca tenha agido como um. Não posso abandoná-lo agora, respondeu Miguel, a voz baixa, mas carregada de uma dor antiga, enraizada. Ele sabia que era o único que poderia cuidar de Hugo, e por mais que isso doesse, não seria capaz de simplesmente virar as costas. As horas passaram lentamente, e o silêncio do hospital só aumentava a angústia que Miguel sentia. Marina permanecia ao lado dele, mas sabia que aquela era uma jornada que Miguel teria de enfrentar sozinho. Hugo, mesmo na cama, parecia ainda travar uma batalha interna, como se seu orgulho o mantivesse em uma luta invisível, tentando não ceder à fragilidade que seu corpo impunha. De repente, um leve movimento na mão de Hugo fez com que Miguel se levantasse rapidamente. Hugo começava a acordar, os olhos piscando lentamente enquanto tentava entender onde estava. O som dos aparelhos ao redor parecia distante, e por um momento a confusão tomou conta de seu rosto. Ele virou a cabeça e viu Miguel ao seu lado, segurando sua mão. A raiva instantânea que sempre sentia por Miguel se misturou com algo que ele não conhecia, o medo. "O que você está fazendo aqui?" murmurou Hugo com a voz fraca, mas carregada de amargura. Miguel sorriu, um sorriso triste, mas genuíno. "Cuidando de você, Hugo. Você precisa de mim agora." Hugo tentou puxar a mão, mas não tinha forças. A realidade de sua fragilidade começou a afundar nele, e o pavor de não ter mais controle sobre sua própria vida tomou conta de sua mente. "Eu não preciso de ninguém." Sua voz soava mais desesperada do que arrogante. Ele tentou se mexer, mas o corpo não respondia. O pânico começou a crescer. Miguel continuava segurando a mão de Hugo, a paciência e a compaixão visíveis em seus olhos. Ele sabia que aquela doença não afetava apenas o corpo de Hugo, mas também sua alma. O homem que sempre viveu de forma autossuficiente, agora estava totalmente dependente de cuidados. "Você vai precisar de ajuda agora, Hugo, e eu estou aqui para isso. Vai ser difícil, mas você não está sozinho", disse Miguel, sua voz calma, como quem fala para alguém perdido. Hugo desviou o olhar, tentando conter as lágrimas que ameaçavam cair. Ele nunca admitiria, mas naquele momento sentia uma dor que ia além do físico. Ele começava a perceber que, pela primeira vez em sua vida, não estava no controle. Tudo o que construíra, todo o poder que acumulou, nada poderia salvar seu corpo agora. Pela primeira vez, Hugo estava vulnerável, e isso o aterrorizava. Marina, do outro lado do quarto, observava em silêncio, lutando contra as lágrimas que também se formavam em seus olhos. Ela conhecia Hugo há muito tempo e sabia que aquele homem arrogante estava finalmente enfrentando sua maior fraqueza, a necessidade de ser cuidado. E, de alguma forma, isso o destruía. O destino havia colocado Hugo em uma situação que ele não podia controlar. E naquele momento ele percebeu que o poder que sempre valorizou não poderia salvá-lo dessa vez. Na manhã seguinte, a mansão de Hugo Almeida parecia ainda mais vazia do que o habitual.
Miguel havia passado a noite no hospital cuidando do irmão, e o silêncio que pairava sobre a casa era quase opressor. O som dos relógios antigos marcando as horas soava mais alto do que o normal, enquanto Marta Ferreira, a antiga empregada da família, voltava à mente tudo o que havia acontecido nos últimos anos. Marta havia trabalhado naquela casa desde que Hugo e Miguel eram pequenos. Ela os viu crescer, viu os pais de Hugo morrerem e, com o tempo, viu a distância entre os irmãos crescer. Hugo, sempre arrogante e cheio de si, humilhava Miguel, que nunca se defendia. Marta sempre soube que havia algo de errado naquela família, principalmente depois que Ricardo e Catarina morreram, e Hugo assumiu tudo sozinho. Logo após ser demitida por Hugo, Marta se viu sem opção a não ser deixar a mansão. Sentiu-se impotente, mas não podia simplesmente assistir Miguel ser destruído pelo irmão. Algo lhe dizia que havia mais nessa história, que o passado da família Almeida escondia segredos profundos que poderiam mudar tudo. Foi então que Marta decidiu procurar Alcides, um detetive particular que ela conhecia há anos. Ele não era o melhor detetive da cidade, mas era confiável e trabalhava dentro de suas possibilidades. Marta acreditava que, se houvesse algo oculto no passado de Hugo, Alcides seria capaz de encontrar. Ao entrar no pequeno escritório de Alcides, que ficava em um beco apertado e mal iluminado, Marta sentiu uma pontada de nervosismo. Não sabia exatamente o que esperava descobrir, mas algo a impulsionava. Alcides, um homem de meia idade, cabelos ralos e olhos cansados, olhou para ela com curiosidade ao vê-la entrar. "Marta, o que a traz aqui?" perguntou ele enquanto acendia um cigarro, seu velho hábito que nunca abandonava. "Alcides, eu preciso que você investigue algo para mim. Algo que está me incomodando há muito tempo. É sobre Hugo Almeida e a família dele. Acho que tem algo muito errado no passado deles, e acho que você pode me ajudar a descobrir", respondeu Marta, tentando manter a calma. Alcides a olhou por um momento como quem ponderava a situação. "Hugo Almeida? O empresário milionário? Isso pode ser complicado, Marta. Mas se você tem motivos para acreditar que há algo escondido, vou dar uma olhada. Só saiba que essas coisas demoram. Nada é rápido nesse tipo de investigação." Marta assentiu, já sabendo que teria que ter paciência. Alcides pediu alguns dias para iniciar a pesquisa, prometendo que voltaria com qualquer informação relevante. Enquanto isso, no hospital, Hugo estava acordado, mas ainda fraco, tentando processar a realidade de sua condição. A presença constante de Miguel ao seu lado era um golpe para o orgulho que sempre manteve. Mesmo que não admitisse, Hugo sabia que precisava de Miguel agora, e isso o enchia de um misto de raiva e frustração. Ele nunca aceitou depender de ninguém, mas a doença o forçava a encarar uma verdade que ele tentou evitar a vida inteira. Ele não podia controlar tudo. Miguel, sempre paciente, cuidava dele sem esperar nada em troca. Mesmo após anos de humilhação, Miguel continuava ao lado do irmão, como se o vínculo familiar, por mais frágil que fosse, ainda tivesse algum valor. Enquanto isso, Marina passava cada vez mais tempo no hospital. Ela queria estar ali por Miguel, mas também sentia que, de alguma forma, sua presença era necessária. Hugo nunca a aceitaria de bom grado, mas ela sabia que ele estava passando por uma transformação silenciosa. Uma transformação lenta, forçada pela realidade cruel de sua condição. Em um desses dias de visitas, Dr. Costa entrou no quarto trazendo notícias importantes sobre a condição de Hugo. "Senhor Miguel, senhorita Marina, preciso conversar com vocês sobre o quadro de Hugo. A doença avançou de forma mais rápida do que esperávamos. Ele vai precisar de cuidados constantes e logo estará confinado a uma cadeira de rodas. Mas temos algumas opções de tratamento que podem ajudar a prolongar a qualidade de vida dele se agirmos rapidamente." Miguel sentiu o peso daquelas palavras, mas concordou com o médico. Ele faria o que fosse necessário para cuidar de Hugo, por mais difícil que fosse. Enquanto Hugo lutava para aceitar sua nova realidade, Marta continuava suas visitas ao escritório de Alcides. A investigação estava em andamento, e depois de algumas semanas, Alcides finalmente retornou com uma pista. "Marta, tem algo muito suspeito aqui."
disse Alcides, entregando a ela alguns documentos antigos que ele havia encontrado. Esses papéis mostram que o passado da família Almeida não é exatamente como você pensava. Parece que Hugo pode não ser quem ele acredita ser. Ainda estou investigando, mas tem algo grande aqui. Vou precisar de mais tempo para confirmar tudo, mas já encontrei o suficiente para saber que há um segredo sendo escondido há muito tempo. Marta ficou em choque com o que ouvia. Ela sempre desconfiou que algo estava errado, mas ouvir aquelas palavras a fez perceber que o mistério era maior do que imaginava. O que será que estavam escondendo sobre Hugo? Com o coração acelerado, Marta deixou o escritório de Alcides, sabendo que precisava de respostas. Agora, mais do que nunca, estava determinada a descobrir toda a verdade sobre o passado de Hugo, não apenas para ajudar Miguel, mas para fazer justiça à memória de Ricardo e Catarina, os pais adotivos que sempre foram tão bons para ela e para Miguel. O tempo estava se esgotando, e o destino de Hugo, Miguel e Marina estava prestes a mudar para sempre. A noite caía sobre a cidade, e o ar fresco fazia as luzes do hospital parecerem ainda mais distantes. Miguel sentava-se ao lado da cama de Hugo, olhando para o irmão em silêncio. O quarto estava envolto em uma penumbra suave, com apenas o som dos monitores cardíacos interrompendo a tranquilidade. O tempo parecia se arrastar, e Miguel sentia o peso de tudo o que estava acontecendo. Hugo permanecia com os olhos fechados, ainda fraco, mas consciente do olhar constante de Miguel. Ele não dizia nada, mas sentia cada segundo como uma afronta ao seu orgulho. Nunca imaginou depender de ninguém, muito menos do irmão que passou anos desprezando. O fato de Miguel estar ali, cuidando dele sem rancor, deixava Hugo com uma mistura de raiva e desconforto que ele não sabia como lidar. Miguel suspirou, levantou-se devagar e caminhou até a janela, onde olhou para a escuridão lá fora. O silêncio da noite só acentuava a confusão de pensamentos que tomavam conta dele. Enquanto encarava o vidro, Miguel sentia que algo muito maior estava por vir, algo que ele ainda não conseguia entender completamente. Na manhã seguinte, Marina chegou ao hospital cedo, como vinha fazendo nos últimos dias. Ela estava ao lado de Miguel em tudo, oferecendo apoio, mesmo quando ele não pedia. Ao ver Miguel sentado ao lado de Hugo, ela se aproximou com cautela, percebendo o cansaço no rosto dele. "Miguel, como você está?" perguntou Marina, a voz suave. Miguel olhou para ela, tentando forçar um sorriso, mas o peso das preocupações era evidente em seu rosto. "Estou bem, Marina. Apenas preocupado com tudo", respondeu ele sem conseguir esconder a exaustão. "Hugo está piorando. E eu não sei se estou fazendo a coisa certa ao ficar aqui, cuidando dele depois de tudo que ele fez." Marina colocou a mão no ombro de Miguel, oferecendo conforto. "Você está fazendo o que sempre fez, Miguel. Você tem um coração bom, e no fundo, sabe que não pode abandonar seu irmão agora, por mais que ele tenha errado com você." Miguel assentiu, mesmo sabendo que aquilo não mudava a confusão interna que sentia. Marina tinha razão, mas o peso emocional era grande demais. Eles sabiam que a doença de Hugo estava avançando rápido e que, a cada dia, ele perdia mais o controle sobre seu corpo. Enquanto os dois conversavam, Marta entrou no hospital, o rosto marcado pela determinação. Ela vinha acompanhando de longe a situação de Hugo, mas havia algo muito maior ocupando sua mente. Depois da última conversa com Alcides, sabia que o passado de Hugo escondia segredos profundos. Segredos que, uma vez revelados, poderiam mudar tudo. Ao encontrar Marina no corredor, Marta fez um sinal para que ela a seguisse. Havia uma urgência em seus olhos que Marina nunca tinha visto antes. "Marina, eu preciso falar com você, é importante", disse Marta assim que ficaram a sós. Alcides encontrou algo. Algo sobre o passado de Hugo. Eu não tenho todos os detalhes ainda, mas parece que ele pode não ser quem acreditamos que ele é. Marina franziu a testa, confusa. "Do que você está falando, Marta?" "Hugo sempre foi filho de Ricardo e Catarina, nós sabemos disso." Marta balançou a cabeça lentamente. "Eu não sei, Marina. Há algo muito estranho nos documentos que Alcides encontrou.
Eu sinto que tem um segredo guardado há muitos anos, e esse segredo pode explicar por que Hugo sempre foi tão amargo, tão arrogante. Não posso contar ainda, mas Alcides está investigando mais. Preciso que você tenha paciência, porque quando isso vier à tona, tudo vai mudar. Marina sentiu um frio subir pela espinha. A ideia de que havia algo escondido sobre o passado de Hugo a deixou inquieta. Ela sempre acreditou que conhecia toda a história da família Almeida, mas agora, uma semente de dúvida começava a crescer. O que exatamente estavam escondendo? E como isso poderia afetar todos eles? Marta, você tem certeza? Perguntou Marina, tentando compreender a gravidade da situação. Eu tenho certeza de que algo não está certo. Só preciso que você confie em mim. Quando tiver mais informações, vou contar tudo. Marina assentiu, sentindo que algo sombrio pairava sobre eles, como uma tempestade prestes a desabar. Ela agradeceu a Marta e voltou para o quarto onde Hugo e Miguel estavam, mas sua mente já não estava mais ali. As palavras de Marta ecoavam em sua cabeça, e ela sabia que, muito em breve, o passado de Hugo seria exposto de uma forma que ninguém esperava. No entanto, Marina decidiu que, por enquanto, seria melhor não contar a Miguel sobre as suspeitas de Marta. Ele já estava sobrecarregado e a última coisa que precisava era de mais preocupações. Mas, no fundo, Marina sabia que o tempo estava se esgotando, e quando a verdade viesse à tona, não haveria como evitar as consequências. De volta ao quarto, Miguel olhou para Marina com uma expressão de alívio ao vê-la retornar. O que ele não sabia era que Marina carregava um segredo que poderia destruir todas as certezas que ele tinha sobre a própria vida. "Está tudo bem?" perguntou Miguel, percebendo o olhar distante de Marina. Marina forçou um sorriso, tentando afastar a preocupação. "Sim, Miguel. Está tudo bem. Só estou pensando em como vamos lidar com tudo isso." Os dias passaram devagar, e enquanto Hugo lutava para aceitar sua condição, Miguel e Marina permaneciam ao lado dele. A saúde de Hugo piorava, mas o relacionamento entre os três parecia mudar lentamente. Marina notava que a cada dia, Hugo estava menos agressivo. O colapso físico parecia estar abalando suas defesas emocionais, e ainda que silencioso, um processo de transformação começava a acontecer. Mas, enquanto isso, as sementes da dúvida plantadas por Marta cresciam na mente de Marina. O que o passado de Hugo escondia? E como aquela verdade, uma vez revelada, poderia afetar a todos eles? Era uma manhã fria e silenciosa no hospital. As luzes amareladas dos corredores pareciam fracas, e o som das máquinas ao lado da cama de Hugo ecoava como um lembrete constante de sua fragilidade. Miguel estava sentado ao lado do irmão, observando-o com um misto de cansaço e tristeza. Hugo, que sempre fora tão poderoso e controlador, agora estava à mercê da doença que o consumia lentamente. O peso daquela situação parecia aumentar a cada dia. Porém, o que Miguel não sabia era que havia algo muito maior e mais devastador prestes a ser revelado. Na noite anterior, Marta havia entrado no escritório de Alcides, o detetive particular que contratara para investigar Hugo, sem saber que as informações que ele estava prestes a revelar iriam mudar para sempre a vida de todos. Alcides a recebeu com um semblante sério, as rugas em sua testa revelando a gravidade do que descobrira. "Marta, o que eu encontrei é muito maior do que você imagina." "Sente-se", disse Alcides enquanto abria um envelope grosso, repleto de documentos antigos e amarelados pelo tempo. Marta sentou-se, o coração disparado. Algo na maneira como Alcides falava a fez perceber que aquela descoberta mudaria tudo. "Primeiro", disse Alcides puxando um papel da pilha. "Aqui está a certidão de adoção de Hugo. Ou melhor, de Mateus", disse ele entregando o documento a Marta. Marta olhou para o papel, os olhos arregalados enquanto lia o nome completo de Hugo, ou, como dizia na certidão, Mateus Gonçalves. Ele havia sido adotado por Ricardo e Catarina quando ainda era um bebê. "Então, Hugo foi adotado?" perguntou Marta com a voz trêmula. Alcides assentiu. "Sim, Ricardo e Catarina nunca contaram a verdade a ele. Eles o amavam profundamente,
E tinham medo de que, se ele soubesse que foi adotado, se sentisse rejeitado ou menos parte da família. Eles queriam protegê-lo dessa dor. Marta engoliu em seco. Aquilo explicava muito sobre Hugo, seu desejo constante de provar algo, sua necessidade de controle, como se estivesse sempre tentando validar seu lugar no mundo. Mas Alcides não havia terminado. Isso não é tudo, Marta. Hugo não está sozinho nessa história. Ele puxou outro documento da pilha, a certidão de nascimento. Hugo tem uma irmã gêmea. O choque foi imediato. Marta arregalou os olhos enquanto pegava o documento das mãos de Alcides. Lá, impresso claramente, estava o nome de Mateus, ou Hugo, e ao lado, o nome de Marina. Eles eram irmãos gêmeos, separados logo após o nascimento. Meu Deus, Marina, sussurrou Marta mal acreditando no que via. Sim, eles nasceram no mesmo dia, filhos de Antônio e Clarice, mas foram separados ainda bebês. Marina foi deixada no orfanato e Hugo foi adotado por Ricardo e Catarina. Eles nunca souberam um do outro. Marta começou a tremer. O homem que passou a vida desprezando Marina, o homem que tentou destruí-la tantas vezes, era, na verdade, seu irmão. Como eles poderiam lidar com isso? E então Alcides tirou o último documento, um papel antigo e frágil, um laudo médico. Este documento prova que Ricardo e Catarina eram estéreis. Eles não podiam ter filhos biológicos e adotaram Hugo sabendo disso. Mais uma vez, decidiram manter tudo em segredo para protegê-lo da dor de saber que não era filho biológico. Marta pegou o laudo médico com mãos trêmulas. Agora tudo fazia sentido. Ricardo e Catarina haviam amado Hugo profundamente, mas sempre com medo de que a verdade pudesse arruinar sua felicidade. Eles tinham medo de que ele se sentisse não pertencente à família se soubesse que não era filho biológico. Alcides entregou o último pedaço da revelação. Uma carta. Uma carta deixada por Antônio, o pai biológico de Hugo e Marina, no orfanato. Ela nunca chegou às mãos de Hugo. Esta carta foi deixada por Antônio no orfanato. Ela é destinada a Mateus, a Hugo. Talvez essa seja a peça final que falta, algo que Hugo precisa ler para entender quem ele realmente é. De volta ao hospital, Marta caminhava pelos corredores com o coração apertado. Carregava aqueles documentos como se fossem uma bomba prestes a explodir. Miguel e Marina a aguardavam ansiosamente no quarto de Hugo, sem ideia do impacto que estavam prestes a sentir. Miguel, Marina, precisamos conversar, disse Marta, sua voz trêmula enquanto se aproximava deles. Miguel olhou para Marta e então para Marina, sentindo o peso do momento. Ele sabia que algo muito sério estava para acontecer, mas ainda não compreendia a profundidade da situação. Vamos para o corredor. Isso é algo que vocês precisam saber em particular. Os três saíram do quarto de Hugo, deixando-o adormecido. No corredor, o silêncio era cortante. Marta respirou fundo, olhando para Miguel e Marina, que a observavam com ansiedade. O que eu descobri muda tudo, começou Marta tentando manter a calma. Miguel, Hugo não é quem você pensa que ele é. Miguel franziu a testa, confuso. Como assim? O que está acontecendo? Perguntou ele, tentando entender. Marta tirou a certidão de adoção do envelope e a entregou a Miguel. Hugo foi adotado por Ricardo e Catarina. Ele nunca soube disso. Eles o amavam, mas tinham medo de contar, achando que ele se sentiria rejeitado ou menos parte da família. Então decidiram guardar esse segredo, explicou Marta, sua voz embargada pela gravidade da situação. Miguel olhou para a certidão em choque. Lá estava o nome Mateus Almeida, e não Hugo. Ele não era filho biológico de Ricardo e Catarina. Meu Deus! Ele nunca soube? Miguel murmurou incrédulo. Não, ele nunca soube. Eles tinham medo de que a verdade o destruísse emocionalmente, respondeu Marta. Marina assistia tudo em silêncio, o coração acelerado. Ela sabia que algo ainda mais devastador estava por vir. Marta então tirou o segundo documento, a certidão de nascimento. Há mais. Hugo tem uma irmã gêmea. Marina, vocês são irmãos, disse Marta,
entregando a certidão de nascimento a Marina e Miguel. Marina pegou o documento com mãos trêmulas, seus olhos correndo pelas palavras. Lá estava seu nome e o de Hugo, ou melhor, Mateus. Eles eram gêmeos, irmãos. Isso não pode ser verdade, sussurrou Marina, incapaz de processar o que estava lendo. Hugo é meu irmão? Sim. Vocês nasceram no mesmo dia, filhos de Antônio e Clarice. Vocês foram separados quando eram bebês. Hugo foi adotado por Ricardo e Catarina, e você foi deixada no orfanato, disse Marta com um nó na garganta. Marina sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Hugo, o homem que ela sempre combatia, que tentava destruí-la a cada passo, era seu irmão. Gêmeos, separados por uma tragédia que eles nunca souberam. Mas Marta ainda não havia terminado. Ela puxou o terceiro documento, o laudo médico. Este é o laudo que confirma que Ricardo e Catarina eram estéreis. Eles nunca poderiam ter filhos biológicos. Esse laudo é do ano do nascimento de vocês dois. Quando adotaram Hugo, eles sabiam disso, mas nunca contaram por medo de que ele se sentisse rejeitado. Miguel e Marina ficaram em silêncio, incapazes de falar. Toda a vida de Hugo, sua arrogância, sua luta para ser o que acreditava ser, tudo isso era construído sobre um segredo que ele jamais soube. Agora essa verdade estava prestes a destruí-lo. E essa carta, disse Marta segurando a última peça. Essa carta foi deixada pelo pai biológico de vocês, Antônio. Ela é para Mateus, para Hugo. Ele precisa ler isso. De volta ao quarto, Hugo começava a acordar, os olhos piscando lentamente. Ele ainda estava fraco, mas a confusão em seu rosto ao ver Miguel e Marina ao lado de sua cama era visível. O que está acontecendo? Hugo murmurou, tentando entender o que estava prestes a acontecer. Miguel olhou para Marina e ela assentiu. Era hora de contar tudo. Hugo, há algo que você precisa saber. Algo que muda tudo o que você sempre acreditou sobre si mesmo. Começou Marina, a voz trêmula. Ela entregou os documentos a Hugo, que os pegou com mãos trêmulas. Seus olhos correram pelas palavras na certidão de adoção, e o choque foi imediato. Adotado? Eu fui adotado? Hugo murmurou sem acreditar no que via. Sim, Hugo. Ricardo e Catarina te amavam, mas tinham medo de contar. Eles achavam que isso poderia te ferir, que você se sentiria rejeitado, explicou Marina com lágrimas nos olhos. Hugo então olhou para a certidão de nascimento e viu o nome de Marina. Gêmeos. Eles eram gêmeos. Nós somos irmãos, ele murmurou, a voz cheia de descrença. Sim, Hugo, somos irmãos. Fomos separados quando éramos bebês, disse Marina. Hugo deixou os documentos caírem de suas mãos. O impacto da revelação era esmagador. Sua vida inteira fora construída sobre uma mentira. Tudo o que ele acreditava sobre si mesmo, sobre sua família, era uma ilusão. Minha vida foi uma mentira, disse Hugo com a voz embargada pelo desespero. Miguel se aproximou segurando o ombro do irmão. Isso não muda quem você é, Hugo. Você é parte da nossa família, e agora você sabe a verdade. O choque ainda pairava no ar. Hugo, ou Mateus, olhava fixamente para o chão. O homem que sempre se orgulhou de sua força e de ser um Almeida, agora via sua vida desmoronar diante de seus olhos. Miguel e Marina estavam ao seu lado, mas o silêncio entre eles era quase ensurdecedor. Hugo não sabia o que sentir. Seu coração estava pesado, como se carregasse um fardo que nunca soubera existir. As revelações pareciam ter quebrado algo dentro dele. O homem que sempre se sustentou com o orgulho, agora se sentia vazio, perdido em meio a uma verdade que o esmagava. Mas ainda havia algo mais. Marina segurava a última peça daquele quebra-cabeça. A carta de Antônio, o pai biológico deles. Aquela carta poderia ser a única coisa que restava para dar algum sentido ao caos que Hugo sentia dentro de si. Marina olhava para o papel com um misto de medo e compaixão. Ela sabia que Hugo precisava ler aquilo, mas também sabia que poderia ser devastador. Hugo, ainda há algo que você precisa saber, disse Marina, com a voz suave,
mas firme. Hugo levantou os olhos lentamente. Sua expressão era de puro desespero. Ele já havia recebido tanto naquele momento que parecia incapaz de suportar mais um golpe. O que mais pode haver? Minha vida já está destruída, ele murmurou quase sem força. Marina se aproximou e, com cuidado, estendeu a carta de Antônio. Esta carta foi deixada para você no orfanato pelo nosso pai biológico, Antônio. Ela nunca chegou até você, disse Marina com os olhos marejados. Eu acho que você deve ler. Pode haver algo aqui que ajude você a entender o porquê de tudo isso. Hugo pegou a carta com mãos trêmulas, como se estivesse segurando um pedaço da própria vida que nunca soube que existia. O papel estava amarelado pelo tempo, as bordas gastas, mas intacto. Ele hesitou por um momento, incapaz de abrir. Havia tanto peso naquela simples folha de papel que ele temia o que poderia encontrar ali. Miguel colocou a mão no ombro do irmão. Nós estamos aqui, Hugo. Você não está sozinho. Hugo respirou fundo e, com dedos trêmulos, abriu a carta. Seus olhos começaram a percorrer as palavras, mas logo de início ele precisou parar. Sentiu um nó na garganta e as lágrimas que ele segurava com tanta força finalmente começaram a escorrer pelo rosto. Miguel e Marina observavam em silêncio, sabendo que aquele momento era só dele. Meu querido Mateus, se você está lendo esta carta, é porque o destino não nos permitiu estar juntos. Eu lamento profundamente por isso. Você e sua irmã Marina são o maior presente que eu e sua mãe já poderíamos ter recebido. Quando vocês nasceram, eu senti que minha vida estava completa. Mas o destino foi cruel conosco, meu filho. Sua mãe, Clarice, não sobreviveu ao parto. Eu perdi o amor da minha vida no momento em que ganhei os 2 maiores amores. Foi um golpe duro, e mal tive tempo de processar essa perda, porque logo depois fui diagnosticado com uma doença grave. Sabia que não teria muito tempo. Não tive outra escolha, meu filho, a não ser deixar você e sua irmã no orfanato. Não queria isso, mas eu estava morrendo. Não poderia cuidar de vocês, e a única coisa que eu queria era que vocês tivessem a chance de viver uma vida boa, amada e cercada de oportunidades que eu não poderia oferecer. Mateus, nunca pense que você foi abandonado. Eu deixei vocês no orfanato por amor, e apenas por isso. Eu sei que a vida pode ter sido dura, e talvez você tenha crescido com perguntas que eu nunca pude responder. Mas saiba que você sempre foi e sempre será amado. Espero que você tenha se tornado um homem forte, justo e bondoso, porque essa era a essência da sua mãe. O nome que escolhemos para você, Mateus, significa presente de Deus. E foi isso que você sempre foi para nós. Eu lamento não estar ao seu lado para ver a pessoa que você se tornou. Mas eu estou com você, sempre estarei. Não se esqueça de quem você é de verdade. E nunca se esqueça de sua irmã, Marina. Vocês sempre terão um ao outro. Hugo terminou de ler a carta, e por um momento não conseguia mais respirar. Ele apertava o papel nas mãos, como se aquilo fosse tudo o que restava de uma vida que ele nunca conheceu. Lágrimas desciam por seu rosto sem controle, e o vazio que ele sentira se transformava em algo ainda mais doloroso. Arrependimento. Ele pensava em todas as vezes que desprezou Marina, todas as vezes que a humilhou. Ela era sua irmã, sua gêmea, e ele a tratara como inimiga. O peso dessa verdade caiu sobre ele com uma força esmagadora. Eu fui um monstro. Hugo murmurou entre soluços, a voz quebrada pelo choro. Eu tratei minha própria irmã como lixo. Desprezei você, Miguel. Tudo porque eu queria ser alguém que nem sequer existia. Marina, com os olhos marejados, deu um passo à frente e se ajoelhou ao lado da cama de Hugo. Ela segurou sua mão com firmeza, seus próprios olhos cheios de lágrimas. Hugo, nós não podemos mudar o passado, mas podemos mudar daqui para frente. Você errou, sim. Mas agora você sabe a verdade. E o que você faz com isso é o que realmente importa. Disse ela, sua voz suave, mas cheia de compaixão.
Miguel se aproximou, colocando a mão sobre o ombro de Hugo. Nós somos sua família, Hugo. Sempre fomos. E agora você sabe disso de verdade. Você não precisa mais lutar sozinho. Hugo, ainda soluçando, olhou para os dois com uma expressão de culpa profunda. Ele nunca se sentira tão vulnerável, tão despido de suas máscaras. Pela primeira vez em sua vida, ele não sabia o que fazer. Ele, que sempre controlou tudo e todos ao seu redor, agora se via completamente desarmado. Eu não sei como começar a consertar tudo, ele disse ainda em prantos. Como posso ser perdoado por tudo o que fiz? Marina apertou a mão dele mais uma vez. O primeiro passo, Hugo, é se perdoar. Nós já te perdoamos. Mas você precisa aceitar quem você é. Mateus, Hugo, tanto faz. O que importa é o que você escolhe ser a partir de agora, disse Marina com um sorriso gentil. Hugo fechou os olhos, as lágrimas continuando a descer por seu rosto. O peso de suas escolhas, de sua arrogância, tudo aquilo parecia tão insignificante agora diante da verdade. A verdade de que ele não precisava ser o homem que sempre acreditou que deveria ser. Ele poderia recomeçar. E naquele momento, Hugo, ou Mateus, começou a sentir algo que ele nunca havia sentido antes. A verdadeira paz de aceitar quem ele realmente era. O hospital ainda guardava o peso da revelação que tinha desmoronado sobre Hugo. Ele, agora um homem despedaçado pela verdade, não era mais o mesmo. A aceitação dolorosa de que sua vida inteira fora construída sobre uma mentira o esvaziara. Mateus, era assim que ele se chamava, afinal. Não um Almeida, mas um garoto órfão, criado numa realidade que nunca foi a sua. Enquanto se preparavam para deixar o hospital, Miguel e Marina estavam ao seu lado. Hugo, ainda muito debilitado, deslizava em uma cadeira de rodas, sua força física tão frágil quanto a emocional. Marta, que sempre o serviu com dedicação e que ele humilhara tantas vezes, aguardava por eles na porta da mansão, a expressão séria. Hugo, pela primeira vez em muito tempo, não desviou o olhar. Quando chegaram à entrada imponente da mansão, aquele símbolo do poder e riqueza que Hugo tanto valorizou no passado, agora parecia vazio, sem vida. Era um reflexo perfeito do que ele sentia por dentro, um grande espaço, luxuoso, mas oco. Quando o carro parou, Marta saiu para recebê-los. O tempo pareceu congelar por um momento. Marta olhou para Hugo, que estava sentado em sua cadeira de rodas. Ele estava visivelmente mais fraco. A doença e a culpa corroíam seu corpo e espírito. Ele nunca estivera tão vulnerável. Ao ver Marta, Hugo sentiu o peito apertar. Aquela mulher, a quem ele tanto desprezou, estava ali, fiel como sempre. Marta! Hugo começou, mas as palavras falharam. Ela deu um passo à frente, segurando a porta aberta, mas não havia mais aquela reverência automática. Agora, ela estava diante de um homem que finalmente começava a enxergar o mundo ao seu redor. Senhor Hugo, disse Marta com uma voz controlada, mas seus olhos demonstravam um misto de alívio e tristeza. Ela não era mais apenas a empregada. Depois de tudo o que ela havia visto e sofrido, era uma figura muito mais importante do que Hugo tinha permitido ver. Bem-vindo de volta. Hugo abaixou os olhos e por um momento tentou encontrar as palavras certas. Tudo o que ele tinha dentro de si era uma mistura de arrependimento e vergonha. Ele sabia que a devia um pedido de perdão, um pedido que estava há muito tempo atrasado. Miguel e Marina ficaram um pouco afastados, observando. Eles sabiam que aquele momento era necessário. Hugo, ou melhor, Mateus, precisava enfrentar as consequências de suas escolhas. Ele não poderia continuar sua nova jornada enquanto não resolvesse o que havia destruído em seu passado. Marta, ele começou novamente, a voz falhando. Eu sei que fiz coisas terríveis. Eu te humilhei. Te desprezei. E mesmo assim você continuou aqui. Ele levantou os olhos, trêmulos, com a respiração pesada pela fraqueza. Eu sinto muito. Eu sei que não posso mudar o passado, mas queria pedir seu perdão.
Marta ficou em silêncio por um longo momento. Aquelas palavras que ela nunca imaginou ouvir finalmente chegaram, mas ela sabia que não vinham sem dor. Ao longo de todos aqueles anos, Marta assistiu o menino que ela conheceu se transformar em um homem arrogante e cruel. Ela tentou muitas vezes avisar, corrigir, mas ele nunca escutou. Até agora. Senhor Hugo, Marta começou, sua voz firme, mas sem rancor. Eu vi você crescer. Vi os dois lados de você. E sei que, apesar de tudo, há um homem decente em algum lugar aí dentro. Eu nunca deixei de acreditar nisso. Hugo sentiu os olhos marejarem. Aquela mulher que ele tratou tão mal, que ele humilhou, estava de pé diante dele, oferecendo perdão. Por que você ficou, Marta? Mesmo depois de tudo? Perguntou ele, a voz embargada. Ela olhou para ele com compaixão. Porque, assim como Ricardo e Catarina, eu sabia que você precisava de ajuda, mesmo quando não admitia. E porque eu sempre acreditei que você ainda poderia mudar. Disse ela com um leve sorriso. Hugo fechou os olhos, deixando as lágrimas silenciosas descerem pelo seu rosto. Aquela era a primeira vez que ele se permitia chorar em frente a outra pessoa. Dias depois, Hugo ainda se adaptava à sua nova realidade. Ele permanecia em sua cadeira de rodas, a doença progredia devagar, e embora ele soubesse que seu tempo era limitado, havia algo dentro de si que mudara. Pela primeira vez, ele não estava preocupado com o tempo que tinha, mas com o que faria com ele. Miguel e Marina estavam ao seu lado todos os dias, e juntos eles começavam a traçar um novo caminho. Hugo sabia que precisava consertar as coisas, começar a fazer escolhas diferentes, e o primeiro passo estava bem diante dele, o orfanato de São Vicente. O lugar onde ele e Marina nasceram e foram separados. O mesmo orfanato que ele quase destruíra para construir mais um de seus empreendimentos luxuosos. Eu preciso reparar isso, Marina, disse Hugo, olhando para a irmã com um olhar determinado. Não posso deixar o orfanato ser destruído. Eu fui egoísta, só pensei em dinheiro e agora eu quero usar o que me resta para salvar aquele lugar. Marina o observava em silêncio. Ela via a sinceridade nos olhos de Hugo, e embora soubesse que a transformação completa levaria tempo, aquele era um primeiro passo significativo. Nós vamos fazer isso juntos, disse ela, com um sorriso suave. Esse orfanato é parte de nós. Sempre foi. É hora de dar a essas crianças o que nós nunca tivemos. Uma chance de saber quem são, de terem um futuro. Os dias que se seguiram foram cheios de ação. Miguel, Marina e Hugo começaram a organizar uma campanha para reformar o orfanato. Hugo usou o dinheiro que restava, não para construir mais hotéis de luxo, mas para salvar o orfanato e garantir que ele tivesse recursos para cuidar de todas as crianças que viviam lá. Ele não queria mais construir impérios vazios de significado. Agora, ele queria construir algo que pudesse realmente ajudar as pessoas. Algumas semanas depois, o dia da inauguração do orfanato finalmente chegou. O Orfanato São Vicente, o lugar onde a vida de Hugo e Marina havia começado, agora estava renovado, transformado em um lugar acolhedor e cheio de vida. As crianças corriam e brincavam nos jardins, e o som de risos enchia o ar. Hugo estava sentado em sua cadeira de rodas ao lado de Marina e Miguel, observando a cena com um misto de emoções. O homem que outrora só pensava em poder e riqueza, agora se via parte de algo muito maior. Aquele lugar representava sua redenção. Na frente de uma pequena plateia de funcionários, crianças e repórteres, Hugo tomou a palavra. Ele se ajeitou na cadeira de rodas, ainda fraco, mas sua voz carregava uma força que ele nunca teve antes. Há muito tempo, eu achei que construir edifícios, hotéis e negócios era a única forma de deixar um legado. Eu estava errado. Começou ele, com a voz embargada de emoção. Esse orfanato, este lugar, é onde minha vida começou, mesmo que eu não soubesse. Eu cometi erros, muitos, e durante muito tempo, fiz mal a pessoas que eu deveria ter amado. Ele fez uma pausa, olhando para Marina e Miguel, que assentiram com um sorriso de apoio.
Mas agora estou aqui para consertar isso. O silêncio era absoluto enquanto Hugo falava. Sua vulnerabilidade tocava a todos que o ouviam. Eu aprendi que nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde para encontrar um novo propósito. E o meu propósito agora é garantir que essas crianças que vivem neste orfanato tenham a chance de ser amadas e apoiadas. Coisas que eu e minha irmã Marina não tivemos. Marina, ao ouvir suas palavras, apertou a mão de Hugo, com lágrimas nos olhos. Este orfanato é o símbolo de um recomeço. Não apenas para mim, mas para todos nós. Todos merecemos uma segunda chance, e esta é a minha. Os aplausos ecoaram pelo jardim. Mas o que tocava Hugo profundamente era a presença de Marta, observando de longe com um leve sorriso nos lábios, como se dissesse silenciosamente que sempre acreditou que ele chegaria ali. Hugo olhou para ela e assentiu. Ele sabia que o caminho para a redenção ainda era longo, mas agora ele não estava mais sozinho. E isso fazia toda a diferença. As semanas que se seguiram à inauguração do Orfanato São Vicente foram marcadas por trabalho intenso e reflexões profundas para Hugo, agora preferindo ser chamado de Mateus. O peso de sua nova identidade, o nome que seus pais biológicos lhe deram, havia penetrado em sua alma de forma transformadora. Ser Mateus, o presente de Deus, trazia consigo não apenas um nome, mas a promessa de um novo começo, de uma vida diferente da que ele havia vivido como Hugo. O trabalho no orfanato avançava rapidamente, e Mateus, mesmo debilitado pela doença, estava presente em todas as decisões, cercado pelo apoio de Miguel e Marina. Mas algo ainda o incomodava profundamente. Marta. A empregada que ele tantas vezes humilhara e desprezara estava sempre ali, fiel e dedicada, mesmo após tudo o que ele fez. Ele sabia que a relação deles ainda precisava de algo mais. Ele sabia que o simples pedido de desculpas não era suficiente. Mateus queria mostrar que seu arrependimento era real, que sua mudança era verdadeira. Naquela tarde, após dias de reflexão, Mateus pediu para se encontrar com Marta na biblioteca da mansão. O ambiente era iluminado por uma luz suave que entrava pelas janelas, mas o ar estava carregado de tensão. A biblioteca, com suas paredes forradas de livros e objetos de luxo, parecia um lugar distante para o homem que agora queria se afastar de tudo aquilo. Marta entrou na sala com a expressão tranquila de sempre, mas havia algo em seus olhos que mostrava que ela também sabia que aquele momento seria diferente. "Senhor Hugo", disse ela, ao se aproximar. Mas Mateus levantou a mão de forma suave, interrompendo-a. "Por favor, me chame de Mateus." Ele disse com a voz baixa, mas firme. "Hugo já não existe mais." Marta hesitou por um segundo, mas logo assentiu com a cabeça, respeitando o pedido. Ela sabia o quanto aquela mudança de nome significava para ele. Sabia que Hugo era o homem que ele estava tentando deixar para trás e que Mateus era o novo caminho que ele havia escolhido seguir. "Mateus, então", disse Marta, sentando-se em uma poltrona próxima a ele. "O que deseja?" Mateus respirou fundo. O peso do que ele estava prestes a dizer parecia enorme. Mesmo após tantas semanas de reflexão e mudança, ele ainda sentia que precisava se redimir por tudo o que fizera com Marta. Ele queria que ela soubesse que sua transformação era real, que o arrependimento não era passageiro. "Marta", começou ele, sua voz trêmula. "Eu sei que já te pedi desculpas, mas sinto que não foi suficiente." Ele fez uma pausa, tentando encontrar as palavras certas. "Eu te humilhei tantas vezes, te desprezei, e mesmo assim você ficou. Mesmo assim você continuou ao meu lado. E eu nunca entendi por quê." Marta o observava com um olhar calmo, mas ela sabia que aquele momento era profundo. Não havia mais arrogância em Mateus. Ele estava ali, diante dela, um homem completamente vulnerável. "Mateus", começou ela com sua voz firme, mas doce. "Eu vi você crescer. E eu sempre soube que o homem que você mostrava ser não era o verdadeiro. Eu via a criança que você foi, o menino que sempre buscava ser amado e aceito. Mesmo nos momentos em que você me magoou,
Eu nunca consegui acreditar que aquele menino tinha desaparecido. Foi por isso que fiquei, porque eu sabia que um dia você iria encontrar o caminho de volta. Mateus sentiu um aperto no peito. As palavras de Marta perfuraram sua armadura emocional de uma forma que ele não estava preparado. Ela sempre viu algo nele, algo que ele mesmo havia esquecido. Eu nunca soube como valorizar o que você fez por mim. Mateus murmurou, as lágrimas começando a se formar em seus olhos. Mas agora, eu vejo. E me arrependo profundamente de como te tratei. Marta, eu sinto muito. Muito mesmo. As palavras saíram com dificuldade, carregadas de um peso que ele carregava há tanto tempo. Marta olhou para ele, sentindo a sinceridade em cada palavra. Ela sabia que o caminho de Mateus não seria fácil, mas também sabia que ele estava disposto a mudar de verdade. Você está mudando, Mateus, disse ela com um sorriso suave. Eu vejo isso. Mas mais do que isso, você precisa se perdoar, porque o perdão que você busca não virá de mim, nem de Miguel ou Marina. Ele virá de você mesmo. Sua voz era gentil, mas as palavras eram firmes. Ela sabia que para Mateus seguir em frente, ele precisaria aceitar sua própria redenção. Mateus baixou a cabeça, sentindo as lágrimas escorrerem por seu rosto. Pela primeira vez em muito tempo, ele não tentou segurá-las. Ele se permitiu chorar. E aquelas lágrimas eram diferentes das que ele já havia derramado. Eram lágrimas de arrependimento, sim, mas também de alívio. Ele finalmente começava a entender o que precisava fazer. Marta colocou a mão no ombro de Mateus e apertou levemente, como se dissesse que estava ali com ele nesse processo. Eu te perdoo, Mateus, e sempre estarei por aqui, disse ela, se levantando e saindo da sala, deixando Mateus com seus pensamentos. Nos dias que seguiram, Mateus sentiu que algo havia mudado profundamente dentro dele. O peso que ele carregava parecia mais leve. Ele sabia que ainda havia muito a fazer, tanto dentro de si quanto fora. O orfanato estava em plena renovação, e ele se dedicava a cada detalhe, colocando seu coração em cada decisão. Mas por mais que ele estivesse se entregando de corpo e alma ao trabalho, uma sombra ainda pairava sobre ele. Sua saúde estava piorando. As tonturas e dores no peito haviam se tornado mais frequentes, mas ele escondia isso de Miguel e Marina, não querendo preocupá-los. Eles já tinham muito com o que se preocupar com a administração do orfanato, e ele não queria ser mais um fardo. Certa manhã, enquanto observava o progresso das reformas no orfanato, Mateus sentiu uma forte pontada no peito. Ele se segurou na cadeira de rodas, tentando disfarçar a dor, mas seus olhos se fecharam por um segundo. Miguel, que estava ao lado dele, percebeu imediatamente. Mateus, o que houve? Você está bem? Miguel perguntou, o tom de voz carregado de preocupação. Mateus abriu os olhos devagar, tentando disfarçar, mas a dor ainda estava lá, intensa. Eu estou bem, só um pouco cansado, respondeu ele, tentando forçar um sorriso. Não precisa se preocupar. Miguel estreitou os olhos, desconfiado. Ele sabia que o irmão estava escondendo algo, mas optou por não pressionar naquele momento. Mateus sempre fora orgulhoso e resistente a admitir fraquezas, mesmo agora, quando ele estava se esforçando tanto para mudar. Mas Miguel sentiu que algo maior estava acontecendo. Naquela noite, Mateus se recolheu mais cedo. Ele estava mais abatido do que o normal. Sentado à janela de seu quarto, ele olhava para o céu estrelado. As luzes da mansão estavam baixas, e o silêncio envolvia tudo ao redor. Ele pensava no tempo. Tempo. Algo que ele sempre acreditou ser seu aliado, agora se tornara sua maior preocupação. Quanto tempo ele ainda teria? A doença parecia piorar a cada dia, mas ele não queria que aquilo fosse o fim de sua jornada. Ele queria acreditar que ainda poderia fazer mais, que havia mais a ser realizado. Mas o medo de não ter tempo suficiente ainda o assombrava. Marina entrou no quarto silenciosamente, como costumava fazer. Ela percebeu a inquietação no irmão e sabia que havia algo mais que ele não estava contando. Mateus, você está pensativo, disse ela,
sentando-se ao lado dele. Algo te preocupa? Mateus respirou fundo, hesitando por um momento. Ele sempre teve dificuldade em admitir seus medos, mas dessa vez ele sabia que não podia mais se esconder. Eu só estou preocupado com o tempo, Marina, disse ele olhando para ela com olhos tristes. Eu comecei tantas coisas agora. O orfanato, os pedidos de perdão. Mas e se eu não tiver tempo suficiente para terminar? E se eu não estiver aqui para ver tudo se completar? Marina sentiu um aperto no peito ao ouvir aquelas palavras. Ela sabia que a saúde de Mateus era frágil, mas ouvir seu irmão admitir aquilo era algo que ela não estava preparada para enfrentar. Mateus, você não pode pensar assim, disse ela segurando a mão dele com força. Você já começou algo maravilhoso, já mudou tantas vidas, e mesmo que o tempo seja curto, o que importa é o que você fez até aqui, o que você está fazendo agora. Ele olhou para Marina tentando absorver suas palavras, mas o medo de não ter tempo suficiente ainda estava ali, no fundo de seu coração. Ele sabia que precisava continuar lutando, mas a incerteza sobre o futuro o consumia. Na manhã seguinte, um telefonema inesperado trouxe uma notícia que ninguém esperava. O médico de Mateus pediu uma reunião urgente. Ele queria discutir os últimos exames, e sua voz no telefone deixava claro que havia algo importante. Mateus sabia que precisaria encarar o que viria, mas não estava preparado para o que os exames poderiam revelar. A manhã estava nublada, e o ar parecia mais denso do que o habitual. Mateus, sentado em sua cadeira de rodas, olhava pela janela da mansão, sentindo uma inquietação crescente dentro de si. A reunião com o médico estava marcada para dali a poucas horas, e ele sabia que algo importante estava por vir. Algo decisivo. As pontadas no peito, a fraqueza crescente, tudo indicava que o diagnóstico traria notícias difíceis. O que os exames revelariam? Ele não sabia se estava pronto para ouvir a resposta. Miguel e Marina tentavam agir como se fosse mais um dia comum, mas o nervosismo estava presente em cada gesto. Marina tentava disfarçar sua apreensão, enquanto Miguel se mantinha próximo ao irmão, atento a qualquer sinal de mal-estar. A casa, que já foi símbolo de poder e arrogância para Mateus, agora parecia uma prisão de incertezas. A viagem até o consultório médico foi silenciosa. Mateus, sentado na parte de trás do carro, tentava manter a calma, mas as dúvidas e o medo preenchiam sua mente. E se o médico dissesse que ele tinha apenas mais alguns meses? Ou semanas? Ele ainda tinha tanto para fazer, tantas coisas que queria consertar. E a sensação de que o tempo poderia lhe escapar era sufocante. Quando chegaram ao consultório, a tensão estava no auge. O ambiente parecia um pouco frio, com o som abafado das pessoas andando pelos corredores. O médico, um homem de expressão sempre séria, os recebeu com um olhar que não deixava transparecer nada. Isso apenas aumentou o desconforto de Mateus. "Senhor Mateus, por favor, entre", disse o médico apontando para a sala de consulta. Mateus foi empurrado em sua cadeira de rodas por Miguel, enquanto Marina o seguia de perto, o coração apertado. Ela estava aflita, mas tentava manter uma postura firme. Sabia que o irmão precisava de seu apoio agora mais do que nunca. O médico fechou a porta atrás deles, sentou-se calmamente à frente de Mateus e abriu uma pasta com os exames recentes. O silêncio na sala era opressor. "Sei que vocês estão ansiosos pelos resultados. Antes de começarmos, preciso dizer que os exames mostraram algo que não esperávamos", disse ele olhando para Mateus com um olhar sério, mas enigmático. Mateus sentiu o estômago revirar. Aquilo era bom ou ruim? O tom do médico não entregava nada, e o suspense crescia a cada segundo. "O que os exames mostraram?", perguntou Mateus, sua voz mais fraca do que ele gostaria. O medo era palpável. O médico deu uma pausa, como se estivesse escolhendo cuidadosamente suas palavras. Miguel e Marina se inclinaram para a frente, o coração acelerado. "Bem, eu preciso ser honesto com você, Mateus", começou o médico. "A situação é delicada. Os resultados indicam que há uma mudança significativa na progressão da doença,
mas precisamos de mais tempo para entender o que realmente está acontecendo. Não posso fazer previsões concretas neste momento. As palavras pairaram no ar como uma espada suspensa. O que isso significava? Para Mateus, ouvir que mais tempo era necessário para qualquer coisa era como um soco no estômago. Ele queria respostas, queria saber se ainda teria tempo para concluir tudo o que havia começado. Mas, isso significa que eu estou piorando? Ou que estou melhorando? Mateus perguntou com a voz carregada de ansiedade. O médico suspirou, cruzando as mãos sobre a mesa. Não podemos dizer com certeza. Seus exames estão confusos. Há sinais de estabilização, o que é inesperado. Mas também existem outros fatores que indicam que precisamos ser cautelosos. É cedo para tirar conclusões definitivas. Precisamos monitorar você de perto. O silêncio que seguiu foi quase insuportável. O suspense sobre o que viria a seguir enchia a sala de um peso que nenhum deles estava preparado para carregar. Marina apertou a mão de Mateus, sentindo a tensão no corpo do irmão. Miguel olhava para o médico, esperando por alguma palavra que trouxesse clareza. Mas tudo o que eles tinham eram incertezas. Então, o que podemos fazer agora? Miguel finalmente perguntou, quebrando o silêncio. O médico olhou para ele e, com um tom mais suave, respondeu: Vamos continuar com o tratamento, ajustando os medicamentos conforme necessário. Mateus, você precisará de um acompanhamento mais frequente nas próximas semanas. Precisamos de mais tempo para entender o que está acontecendo. Mateus fechou os olhos por um momento, tentando absorver tudo aquilo. Mais tempo. A ideia de que sua vida continuava em uma espécie de limbo o deixava inquieto. Ele havia se preparado para ouvir o pior, ou talvez, em algum canto de seu coração, esperava um milagre. Mas, em vez disso, recebeu um impasse. Ele sentiu a mão de Marina apertando a dele novamente e abriu os olhos olhando para a irmã. Havia tanto amor e preocupação em seu rosto. Ele sabia que não estava sozinho, mas o medo de não saber o que o futuro reservava era esmagador. Então eu ainda tenho algum tempo? Mateus perguntou, a voz quase num sussurro, enquanto olhava para o médico. Sim, Mateus, você ainda tem tempo, respondeu o médico. Mas precisamos de paciência. Vamos continuar lutando, e eu estarei ao seu lado nesse processo. O caminho de volta para a mansão foi silencioso. Mateus estava absorto em seus pensamentos, olhando para as ruas através da janela do carro. Tempo. Ele ainda tinha tempo. Mas quanto? O que ele faria com esse tempo? A incerteza o corroía, mas ao mesmo tempo, havia uma chama dentro dele que ainda queimava. Ele queria continuar. Queria fazer o que fosse possível com o tempo que lhe restava. Quando chegaram à mansão, Mateus foi direto para a biblioteca. Marina e Miguel o seguiram em silêncio, respeitando o espaço que ele precisava. Eles sabiam que ele estava processando tudo e não queriam pressioná-lo. Sentado em sua cadeira de rodas, Mateus olhava para a janela. A luz do fim de tarde iluminava o ambiente de forma suave, mas em sua mente, as sombras da incerteza ainda pairavam. Marina se aproximou e sentou-se ao lado dele, colocando a mão em seu ombro. Você ainda tem tempo, Mateus, disse ela, com um sorriso encorajador. Ele olhou para a irmã e, por um momento, o peso de suas preocupações pareceu aliviar um pouco. Sim, ele ainda tinha tempo, e enquanto tivesse, ele faria o que estivesse ao seu alcance para deixar algo bom para trás. Algo que compensasse os erros do passado. Eu sei, Marina, respondeu ele com um leve sorriso, embora o medo ainda estivesse lá, escondido. Mas eu vou precisar de vocês dois comigo, até o fim. Marina sorriu e apertou sua mão com firmeza. Sempre, Mateus. Sempre estaremos aqui com você. Miguel, que estava em pé perto da porta, deu um passo à frente, confirmando silenciosamente com um aceno de cabeça. A família estava unida. E naquele momento Mateus sabia que, por mais incerto que fosse o futuro, ele não enfrentaria isso sozinho. Os dias após a visita ao médico foram um misto de ansiedade e esperança. Mateus, ainda lidando com a incerteza, continuava sua rotina com Miguel e Marina, empenhado em concluir as reformas do orfanato São Vicente e, mais importante, em viver plenamente com o tempo que lhe restava.
A cada manhã, ele acordava determinado a deixar um legado de bondade, algo que refletisse a pessoa que ele queria ser, não o homem que ele foi. As visitas frequentes ao médico tornaram-se parte de sua rotina e em cada consulta Mateus tentava manter a calma. A sombra do medo ainda estava lá, mas ele havia decidido que não a deixaria dominar seus últimos momentos. Ele iria enfrentar qualquer diagnóstico de cabeça erguida, ao lado de sua família, que finalmente o compreendia e o apoiava. Mas naquela tarde, quando o telefone tocou, algo no tom de voz do médico pareceu diferente. Havia uma certa leveza, uma pausa que indicava que, talvez desta vez, as notícias não fossem tão pesadas. Mateus, acompanhado de Miguel e Marina, retornou ao consultório com o coração apertado, mas esperançoso. Sentados na sala de espera, ele olhou para os irmãos e sentiu uma paz diferente daquela que sempre sentira em situações como aquela. Ele estava pronto para qualquer coisa. Quando o médico entrou, o ar pareceu mais leve. Mateus, começou ele com um leve sorriso nos lábios, eu tenho boas notícias para você. Notícias que talvez você não estivesse esperando. Mateus sentiu o coração disparar. Ele olhou para Marina, que apertou sua mão em um gesto de encorajamento. Miguel observava atentamente sem ousar piscar. Os exames mais recentes mostram algo extraordinário, algo que raramente vemos, continuou o médico. A doença que antes parecia irreversível está agora sob controle completo. E não só isso. Mateus, você está curado. O mundo parou. Por um momento, Mateus não conseguiu processar o que acabara de ouvir. A palavra curado ecoava em sua mente, como se fosse algo surreal, algo que ele jamais imaginou que poderia ouvir. Curado? Mateus repetiu, a voz falhando sem acreditar nas palavras. Sim, Mateus. O tratamento funcionou de maneira que ninguém poderia prever. Seus últimos exames mostram que não há mais sinais da doença. Você está livre. As lágrimas começaram a escorrer pelos olhos de Mateus, silenciosas, como se seu corpo estivesse ainda em choque com a magnitude da notícia. Ele estava livre. Livre da sombra que o acompanhara por meses, livre do medo constante de não ter mais tempo. Ele olhou para Miguel e Marina, que já estavam chorando sem palavras. O alívio era imenso, uma onda de emoções que varria todos os temores do passado. Mateus deixou escapar um suspiro profundo, como se estivesse soltando todo o peso que carregava. Pela primeira vez, ele sentiu que poderia realmente recomeçar, que sua jornada de transformação não seria interrompida. Nos meses que se seguiram, Mateus dedicou-se a viver com mais intensidade do que nunca. A notícia de sua cura lhe deu uma nova perspectiva, uma renovação de seu propósito. Ele não apenas queria consertar os erros do passado, ele queria fazer o bem, espalhar o amor que antes negligenciava. O orfanato São Vicente se tornou o centro de sua vida. As crianças que ali viviam encontraram em Mateus não apenas um benfeitor, mas uma presença constante e calorosa. Ele brincava com elas, participava das atividades diárias e fazia questão de que todas soubessem o quanto eram importantes. Ele estava determinado a dar às crianças o que ele nunca teve, um lar onde o amor era incondicional, onde cada uma delas sabia que tinha valor. Marta, que acompanhou todo o processo, foi um pilar de força e sabedoria para Mateus. Ele decidiu, em um gesto de gratidão e justiça, compartilhar parte de sua herança com ela. Marta foi quem cuidou dele, quem o suportou nos momentos mais difíceis, e Mateus sabia que, sem ela, ele nunca teria chegado àquele ponto. Marta, disse ele em uma tarde ensolarada no jardim do orfanato, eu não estaria aqui hoje. Não teria me transformado se não fosse por você. Eu te devo muito mais do que palavras podem expressar. E agora quero que você tenha uma parte de tudo que construí. É o mínimo que posso fazer. Marta olhou para Mateus com os olhos marejados, surpresa pelo gesto. Senhor Mateus, eu não esperava por isso. Eu não... Mateus interrompeu, segurando as mãos dela com firmeza. Você merece, Marta. Você esteve ao meu lado quando eu era insuportável, quando ninguém mais queria me ajudar. Agora você faz parte da minha família. E nada é mais justo do que compartilhar isso com você.
Marta sorriu emocionada e pela primeira vez em muito tempo ela se permitiu chorar. Era o reconhecimento que ela nunca imaginou receber. Além de Marta, Miguel e Marina também receberam parte da herança. Mateus sabia que o dinheiro não podia reparar os anos de dor que ele causou, mas era seu gesto de arrependimento e de amor. Ele não queria mais ser o dono de tudo. Agora, ele queria dividir. Queria que sua fortuna servisse para algo maior do que o ego. Mateus, agora completamente transformado, tornou-se um homem conhecido pelas suas ações de caridade. Ele financiava projetos sociais, ajudava a reerguer comunidades pobres e investia em escolas e centros de acolhimento. O nome que um dia foi sinônimo de arrogância e poder vazio, agora se tornava um símbolo de compaixão e bondade. As pessoas que um dia o odiaram, que protestaram contra seus projetos de destruição, agora olhavam para ele com respeito e admiração. Mateus, o homem que renasceu de suas próprias cinzas, tinha se tornado um exemplo de redenção. Certa tarde, Mateus decidiu que era hora de conversar com Bernardo. Seu antigo amigo e cúmplice que o ajudou a manipular o testamento e a construir uma vida de fraudes estava cada vez mais distante, mas Mateus sentia que precisava tentar estender a mão. Bernardo também merecia uma chance de redenção. Eles se encontraram na mesma biblioteca onde tantas conversas sobre dinheiro e poder haviam acontecido. Agora, porém, o clima era diferente. Mateus aguardava pacientemente enquanto Bernardo chegava. Bernardo entrou com um ar de desconfiança, mas havia algo em seu olhar que sugeria curiosidade. Ele sabia da transformação de Mateus, sabia das mudanças que estavam ocorrendo, mas nunca acreditou que isso fosse real. Será que o amigo de infância, que sempre fora tão implacável, havia realmente mudado? Mateus, começou Bernardo sentando-se à frente do amigo. Parece que a vida te deu outra chance. Mateus sorriu, mas havia um peso nas suas palavras. Sim, Bernardo, e eu decidi que não vou desperdiçar essa chance, disse ele com firmeza. Por isso te chamei aqui. Eu preciso te dizer que tudo isso me transformou. E eu queria te pedir que você considere mudar também. Bernardo franziu o senho, claramente desconfortável com o assunto. Mudar? O que você quer dizer? Mateus suspirou, olhando para o amigo com um olhar profundo, cheio de compaixão. Eu era como você, Bernardo. Eu só pensava em dinheiro, poder, em ganhar sempre, não importa o custo. Mas isso não leva a lugar nenhum. O que estou tentando te dizer é que você ainda tem tempo para fazer as coisas certas. Desfaça os esquemas que criamos. Corrija os erros. Você pode se redimir como eu fiz. Bernardo ficou em silêncio, claramente desconcertado. Aquela conversa não era o que ele esperava. Ele sempre viu Mateus como alguém implacável, alguém que nunca recuaria. E agora ali estava ele falando de mudança, de perdão, de uma vida diferente. Você realmente acredita que pode apagar tudo o que fez? Perguntou Bernardo num tom quase cético. Mateus o encarou diretamente. Eu não posso apagar o passado, Bernardo, mas posso mudar o futuro. E você pode também, disse ele, sua voz firme, mas gentil. Eu sei que você ainda tem bons anos pela frente, e acredite, vale a pena. É libertador, Bernardo. Eu me sinto mais leve do que nunca. Bernardo ficou em silêncio por mais um tempo, o peso das palavras de Mateus começando a penetrar. Ele nunca pensou em mudança. Sempre acreditou que o caminho era ganhar, acumular, manter o controle. Mas ao olhar para Mateus, ele viu algo diferente. Talvez, só talvez, ele também pudesse tentar. Eu vou pensar nisso, disse Bernardo por fim, apertando a mão de Mateus com firmeza. Talvez seja a hora de eu fazer o mesmo, desfazer os esquemas, parar com as fraudes. Talvez valha a pena. Mateus sorriu, um sorriso cheio de esperança. Vale a pena, Bernardo. Acredite em mim. Quando Bernardo saiu da mansão, Mateus ficou sozinho na biblioteca, observando a luz suave da tarde que entrava pelas janelas. Ele refletiu sobre tudo o que havia acontecido nos últimos meses. A transformação que ele passou, o perdão que ele buscou e a vida que ele agora escolhia viver.
A lição era clara. Mateus aprendera que o valor da vida não está no que se acumula, mas no que se compartilha. Ele havia encontrado paz, não no poder, mas no amor que agora oferecia às pessoas ao seu redor. Sua verdadeira riqueza não estava mais no dinheiro, mas nas conexões que construía, no bem que fazia. E assim, Mateus respirou fundo, sentindo a leveza de alguém que, finalmente, havia encontrado seu propósito. A vida é breve, pensou ele, com um sorriso tranquilo, mas sempre há tempo para mudar. E com essa certeza, Mateus fechou os olhos por um momento, deixando que a paz finalmente o envolvesse por completo.